Lembrando que hoje o tema é importação, né? Daquela primeira vez a gente falou de exportação, isso sempre da perspectiva do Brasil, né? O nosso público-alvo agora, né, nesse momento, são os brasileiros. Então, a gente está falando sobre a perspectiva do Brasil, falamos sobre exportação e hoje vamos falar sobre importação. Perfeito. Vamos dizer assim, o curso, né? Não é bem curso, mas o nosso tema, né? Como assim, preparar as empresas brasileiras para o comércio exterior, né, Karina? Acho que tem um sentido mais amplo aí dessa nossa live, que é isso. Eu acredito que muitos empresários brasileiros são verdadeiros heróis, merecem medalhas de ouro olímpica aí, né? Porque realmente um ambiente tão conturbado quanto o Brasil, né? Tão difícil fazer negócio no Brasil. Isso não sou eu que estou falando, né? É mundialmente conhecido. O Brasil, pela burocracia, pela dificuldade, né, de segurança, logística, tudo. Então, eu considero os empresários brasileiros verdadeiros heróis e eu acho que muitos nem sabem do potencial que tem no mercado externo, entendeu? Então, estão ali no dia a dia das suas operações, mas eu acho que vale a pena olhar para o mercado externo e faz todo sentido. Aí uma empresa consolidada no Brasil, até mesmo um produto, uma empresa pequena, mas com um produto inovador, né, pode ter muita chance no mercado internacional. Legal. Então vamos começar falando de importação. Na semana passada a gente falou sobre exportação. E para começar, eu queria pedir para você resumir para a gente o que significa a importação. Quando eu trago um produto eu mesma é uma importação, quando eu trago via transportadora é importação, qual que é a definição dessa operação? Na verdade, Karina, a definição é muito mais ampla. Tá? Então, é importante que todos, né, pessoas comuns, empresas, todo mundo saiba que qualquer material, mercadoria, que cruza a fronteira, ela é considerada importação. Então, imagina, desde o turista argentino, tá, que passa com o seu carro, passou na fronteira, ele está ali com toda a tralha dele ali no carro, entendeu? Tudo aquilo ali está sendo importado. Tá? Naquele momento, é considerado uma importação. Só que o que acontece? A Receita Federal, que é quem cuida das alfândegas no Brasil, né, e ela tem um viés muito tributário, a parte de impostos, ela vai fazer uma fiscalização menos, como é que eu vou dizer, menos criteriosa para esse argentino que está chegando com o carro dele, né? Então, obviamente, isso tudo está baseado em leis, portarias, né? Instruções normativas, que é o instrumento mais comum de legislação da Receita Federal. Então, mas lembre-se, é uma importação. Você, quando chega, né, dos Estados Unidos, chega do exterior, entra no Brasil com a sua bagagem, né, mesmo você sendo brasileiro, você está trazendo produtos, mercadorias, os seus bens pessoais, naquele momento existe ali um processo de importação, só que com características completamente diferentes de uma empresa que faz um container com carga, né? Obviamente, o canal, né, a gente está falando de outro canal, mas o processo de importação está ocorrendo naquele momento, entendeu? É muito importante que as pessoas tenham isso em mente, beleza? Tá. Então, a gente falou aí da fronteira terrestre, né? Que quem regulamenta é a Receita Federal. Na verdade, todas as fronteiras, tá? Todas as fronteiras, mas nos aeroportos a gente tem outros órgãos também, né? Ou na fronteira, isso é uma boa pergunta, eu não sabia. Ou na fronteira terrestre a gente também tem Anvisa, Vigiagro e essas outras instituições. Também tem. Então vamos lá. A alfândega, tá, que está ligada à Receita Federal no Brasil, ela tem uma visão tributária, né? Ela tem uma perspectiva muito tributária na questão de controle de mercadorias e impostos, tá? Mas nós temos outros que a gente chama de órgãos anuentes que participam
né, do controle de fronteiras. E lembre-se, o controle de fronteiras de pessoas é responsabilidade da Polícia Federal, que é o controle migratório. O controle de carga de mercadoria é a responsabilidade da alfândega e da Receita Federal. Só que não cabe só a Receita Federal fiscalizar, até porque você tem produtos que podem gerar algum risco sanitário ou risco ao meio ambiente, né? Ou algum produto que está sujeito ao controle do exército, por exemplo, pólvora, sei lá, estou dando um exemplo, né? Então, dependendo do produto, outro órgão pode ser acionado pela Receita para que seja feita aquela fiscalização. Isso independe se é fronteira terrestre, né, se é um aeroporto, se é uma fronteira molhada, né, que a gente diz um porto, né, entendeu? Então, isso não... Entendi. Inclusive até portos fluviais, né, a gente tem portos de rios, tá? Então, o controle de fronteira, ele acontece sempre quando há entrada de mercadoria proveniente do exterior no território brasileiro, entendeu? Então, tudo isso é importação, Karine. É bom que as pessoas... Tudo isso é importação. E aí tem a diferença entre a importação para consumo, que é avaliada sob um ponto de vista, e o produto que está entrando para ser comercializado, né? Na verdade, quando você escolhe, né, o canal que você está importando, você precisa, dependendo porque, assim, na verdade, o que acontece? A Receita Federal estabelece critérios para esse tipo de controle aduaneiro, né, o controle da mercadoria, as exigências que ela vai fazer para que você declare aquele produto. Então, por exemplo, no caso da bagagem, tá? Na bagagem, você chega com as suas coisas, né? Você comprou alguns presentes e você comprou um tênis para você, comprou um computador. Então, a Receita, para o canal bagagem, ela estabelece alguns limites, parâmetros, para que você tenha também, né? Você está dentro do propósito específico, né? Que é a tua bagagem. Entendeu? Então, há uma liberação, há um controle menos, como é que eu posso dizer? Menos, para as pessoas para ficar bem claro, assim, não é que é uma liberdade, entendeu? Mas assim, a Receita, não é que a Receita faz vista grossa. Né? Exato, não é que a Receita faz vista grossa, não é isso. Mas como o propósito é uma bagagem, a pessoa está trazendo, né, está vindo com bens pessoais para uso próprio, né? Então, ela, com a finalidade de consumo ou de aquisição própria, então não há necessidade de fazer um controle aduaneiro mais amplo para aquele determinado produto, entendeu? Tá. Não, entendido. Então, a gente já falou aí sobre a diferença entre a importação de bens pessoais para consumo e a importação comercial. Isso. E aí, o nosso tema é a importação comercial. Exato. E aí, a gente vai falar sobre as modalidades de importação. Eu queria que a gente começasse com a bagagem que a gente traz. Então, aquele exemplo que a gente comentou, eu vou trazer 10 iPhones para minha empresa. Tá, isso é uma importação comercial. Então, se eu trouxer isso na minha bagagem, como é que funciona essa importação? Tá, vamos lá, calma. Repara, essa é uma pergunta que todo mundo faz, tá? Tá. Porque o que acontece? É possível, sim, você utilizar o meio de transporte, que é a sua viagem de avião, né? Você está trazendo na bagagem, sei lá, 10 iPhones, mas esse produto vai ser destinado à sua empresa. Tá? Então, se você chegar naquele momento, né, e se autodeclarar, falar assim, olha, você não pode passar no canal verde lá e dizer que não tem nada a declarar. Porque se a Receita, né, te fiscalizar e ela faz isso randomicamente, ela pode, inclusive, até te apreender a mercadoria.
tá? Mas se você for no canal de declarar, se você tiver algo a declarar, né? No caso dos 10 iPhones, e aí, nesse caso, você não vai poder dizer que é um produto para bem consumo, concorda? Claro. Ninguém compra 10 iPhones para uso pessoal. Não, então ele tem você está me dizendo que você tem uma empresa, por exemplo, de jornalismo, né? E você quer entregar esse produto para os jornalistas atuarem. Ok, ele tem um propósito, mas de utilização na sua empresa. Então, nesse caso, a sua empresa não é mais pessoa física, a pessoa jurídica vai poder fazer essa importação, pagar os impostos, você entende? Porque a Receita ela não impede de você entrar com um determinado produto no Brasil, ela só vai querer receber os impostos, né? Os impostos são devidos, né? Claro. Então, a tua empresa apresenta um despachante aduaneiro, tá? E faz a importação, pagando os impostos. Aí você me pergunta, mas tem que ter radar? Sim, vai ter que ter radar, só que o radar vai ser um instrumento muito mais simplificado, um radar expresso, vai poder fazer essa importação para você, entendeu, Karine? Tá, mas sim, se eu tiver uma empresa e seguir a burocracia, eu posso importar produtos com uma viagem internacional eu mesma. Na verdade, eu não recomendo, tá? Poder pode, foi o que a gente estava falando. Você pode utilizar o meio de transporte da sua viagem para trazer esse produto, mas você tem que ter a preocupação de chegar no aeroporto, né, declarar, e aí isso até demora um pouco mais, entendeu? Então, até a Receita fazer essa descaracterização, gerar um conhecimento de transporte para esse transporte dessa mercadoria, né? E você fazer um processo aduaneiro, muitas vezes você chega à noite, o plantão está fechado. Então, assim, dificilmente você vai conseguir tirar essa mercadoria rapidamente. Então, assim, poder pode, a legislação permite, mas eu não recomendo, porque se você fizesse um transporte regular, e a gente vai falar agora da importação regular, você teria uma velocidade maior, entendeu? No desembaraço aduaneiro. Mas no caso de pequenas quantidades, como a gente falou dos 10 iPhones, essa importação regular, ela pode ser via courier, aquilo que a gente falou? Então, via courier já é outro caso, tá? Outro caso. Então, a pessoal a gente não recomenda por essas dificuldades que podem acontecer, mas essa é uma opção para pequenas coisas, por exemplo. Poucos itens. Então vamos lá, vamos recapitular. A gente tem a importação por bagagem, tá? Uhum. Que ela está muito mais no conceito de itens pessoais. A importação regular, que aí a gente vai falar, ela está sempre ligada a um conhecimento de transporte, ou seja, o que significa isso? Alguém, né, o consignatário da mercadoria, embarcou para o destino, né, para a pessoa que vai receber essa mercadoria. Então, quando você tem A e B, você tem um conhecimento de transporte, o qual é um terceiro que emite, tá? Essa mercadoria chega num recinto alfandegário, então esse é um processo regular de importação. Qual é a diferença do courier? O courier está exatamente entre esses dois casos, tá? O courier, para quem não tem, né, o linguajar aí do Comex, o courier são aquelas empresas que a gente conhece de carga expressa, tá? Então, DHL, FedEx, né, UPS. E sim, você pode comprar, tanto para pessoa física ou jurídica, você pode comprar um produto no exterior via courier. Só que existem limitações para isso, tá? Porque, na verdade, o courier, o que acontece? A Receita, de novo, a Receita Federal, considerando esse canal de transporte expresso, ela tem uma forma de fiscalização e de declaração aduaneira um pouco diferente. Então, as empresas consolidam a carga de diversos importadores e fazem uma declaração única de vários pacotinhos, tá? Então, se a tua carga não for considerada
consumo, se você está trazendo por pessoa jurídica e a Receita Federal entender que aquele produto precisa de pagar os impostos, precisa de uma declaração aduaneira, a própria empresa de courier vai fazer essa declaração para você, pagar os impostos e te entregar a mercadoria, dizendo, olha, teve um adicional porque ela foi tributada. E se você está trazendo via courier um produto para uso e consumo de uma pessoa física, muitas vezes nem é tributado, porque você tem alguns parâmetros que estão mais ou menos no limite da bagagem. Por isso que eu falo que ele é parecido, entendeu? Então, alguns produtos via courier para uso pessoal e pessoa física pode até não ser tributado. Isso é difícil fincar na pedra, tá? Depende, por exemplo, você também tem no courier algumas restrições como tamanho, líquidos, né? As próprias empresas de courier não aceitam determinados produtos. Então, isso você tem que verificar quando você está fazendo, antes de contratar a empresa de courier, verificar esses limites, tá? Tá. Mas e aí, possível. Perfeito, não, ótimo. E aí a gente chega, então, no que é o procedimento regular de importação, certo? Isso. Né? E por que a gente está falando isso, né, Karina? Aí pensando nas empresas. A gente fala, poxa, a importação no Brasil é complicado, é caro, nossa, eu tenho que me preocupar com um monte de coisa, com despachante, com impostos e tudo. E o risco também. Mas o que eu costumo dizer para as empresas é que, primeiro, a busca por um produto importado, né? Às vezes você vai estar importando uma máquina, um equipamento que vai te dar uma vantagem competitiva grande. Outros casos também é que eu vejo as empresas falar assim, não, eu compro direto aqui com esse cara que ele já me vende o produto, já está desembaraçado, ele me vende no Brasil, emite a nota fiscal. Só que qual o preço, né? Qual o preço que você está pagando por isso? Entende? Então, será que, de repente, você procurar esse produto lá fora e você mesmo fazer a sua importação, você não vai ter um ganho aí significativo? Tá? Então, precisa analisar. Tá? Tá. Eu acho que tem sempre que olhar, né? Sim. E aí, diante de tudo isso que você falou, inclusive, a importação regular para empresas é a melhor realidade, né? Porque, de repente, são muitos volumes e é uma constante. E aí, eu queria falar um pouco sobre esse processo. Na verdade, o nosso foco é esse, que é o passo a passo de quem decidiu importar um produto, ou um componente para alguma coisa que ela esteja produzindo aqui, ou um produto finalizado para ela vender na loja dela. Ela detectou que na cidade dela, no interior, não tem... Enfim, não tem uma loja de bijuterias com variedade e ela vai querer importar isso da China, por exemplo. Legal. Vamos começar assim. Como é que ela descobre os parceiros comerciais dela? Como é que ela faz essa pesquisa de produto, de confiança do fornecedor? Por onde ela começa? Com certeza, Karina. É por aí que deve começar, né? Encontrar o produto, né, o equipamento, a máquina que ela vai importar. E aí é aquilo que a gente já falou, muito parecido com o mercado doméstico também, né? Você tem que avaliar a acuracidade, né? a veracidade das informações que o teu fornecedor está te mandando, né? Você tem que entender a qualidade daquele produto, né? As especificações se atendem ao seu parâmetro, porque quando você faz uma compra doméstica, é fácil devolver, né? Não serviu. No comércio exterior, você vai ter uma série de implicações para fazer isso. Então, é importante ter certeza do produto que você está comprando, das especificações. Além disso, verificar a origem, o fornecedor, se ele de fato existe, né? Vamos começar por aí. A gente já viu casos aí de fornecedores da China, nada contra os chineses, mas existem, né, sites fraudulentos, empresas de fachada, e aí quando você né, faz a negociação toda, mas na verdade aquela empresa não existe.
Ah, Loera, mas como eu faço isso? É super difícil. É, claro que é, né? Para ser enganado, a gente nunca acha que vai ser enganado. Mas existem algumas ferramentas, algumas atenções que o importador pode ter, como, por exemplo, domínio do site, né, confirmação do e-mail, análise né, da cotação, quando você for pedir a cotação para o cara, né, com a tua compra. Então, você confirmar os dados, a veracidade das informações, enfim. Procurar algum cliente, algum outro cliente exato. que ele já tenha, né? Isso, falamos sobre isso, né, Karina? Então, ter a garantia de que alguém já fez, né, alguém já comprou daquele cara, também funciona, né? Então, não, às vezes nem no Brasil, mas você tem, né, uma outra empresa que comprou aqui na Argentina, então você entra em contato, pergunta, tá? Tem várias formas de garantir essa acuracidade. Aí, essa pesquisa vocês fazem? Claro, também? Sim, a Importantex é o nosso trabalho, tá? Então, se uma empresa brasileira quer importar um produto, uma máquina, um equipamento, importação regular, né? Quer fazer importação regular de uma determinada matéria-prima e está com dificuldade de encontrar esse fornecedor, nós fazemos esse trabalho, tá? De procurement, de sourcing, né? Que a gente chama sourcing procurement, tá? E a gente aí avança também, dependendo da necessidade do cliente, a gente avança. Aí a gente já verifica, por exemplo, que é a segunda etapa do processo, Karine, é importante que o importador entenda quais são as certificações, ou enfim, as barreiras que ele vai ter no Brasil para a entrada desse produto. Tá? Então, a gente sabe que alguns produtos demandam, por exemplo, um exemplo clássico são brinquedos. Tá? Então, se um produto vai passar na mão, né, de crianças, se ele vai ter contato com crianças, eu acredito que todo mundo que é pai aqui, quer a segurança dos seus filhos. Então, para que você tenha certeza que aquele produto não vai causar, né, um problema de segurança aos seus filhos, então existe um Inmetro. O Inmetro é o órgão no Brasil que certifica brinquedos. E se esse produto é importado, ele precisa passar pelo Inmetro, ele precisa ter a certificação, e aí a gente chama de licença de importação, né? Então, aquele determinado produto vai precisar de uma licença de importação, muitas vezes prévia até mesmo ao embarque, tá? Então, é importante que o importador tenha certeza, não autorize o embarque da mercadoria sem se certificar de que essas licenças foram obtidas, tá? Porque mercadoria presa na alfândega é custo, né? E custo alto. Não, e muitas vezes você pode ter até a mercadoria cair em perdimento, você não conseguir realmente desembaraçar, tá? Porque ela vai depender de alguma licença, alguma inspeção prévia, enfim, e aí você pode realmente até perder a carga, tá? Casos extremos, mas acontece. Tá? Agora, eu acho que o que a gente não falou, né, quando você falou, qual é a primeira coisa? Então, primeiro, obviamente, encontrar o teu fornecedor, entender se ele, né, tem a veracidade das informações, entender o produto, se é realmente aquele que você quer, e aí, nesse momento, você tem que pedir para ele aquele códigozinho, que eu sempre falo, que é o NCM, né, que em inglês se chama HS Code, tá? Que é a classificação fiscal da carga, isso é internacional, e é com essa informação que aí, nesse momento, ele já precisa procurar um despachante aduaneiro. Que era a próxima pergunta que eu ia fazer. Exato, aí ele vai procurar um despachante aduaneiro, porque o despachante vai passar para ele essas informações sobre a necessidade de alguma certificação, tá? De alguma licença de importação, e ele vai entender também quais são os tributos, né, os impostos que vão incidir sobre aquela mercadoria. Tá? No Brasil, os impostos são altíssimos, né? A gente tem... os impostos no Brasil, ele tem dois objetivos, Karina. Os impostos na importação, ele tem dois objetivos. O primeiro é igualar os impostos que os fornecedores nacionais, né, de produtos similares àquele que você está importando, seja uma competição justa, exato. Então, o primeiro
o primeiro objetivo dos impostos aduaneiros são equiparar o que o cara do Brasil paga também. Então, você paga todos os impostos que são pagos no Brasil, como IPI, Imposto de Produtos Industrializados, os impostos sociais, PIS e COFINS, tá? O ICMS, que é a circulação de mercadoria, e aí, além desses 4, você ainda paga o imposto de importação. O imposto de importação é o que a gente chama de barreira tarifária, né? Que os governos, não só do Brasil, tá? Governos do mundo todo, utilizam justamente para equilibrar essa entrada de produtos, né? Então, se o país tem interesse de importar determinado produto, ele baixa a alíquota do imposto de importação. Se ele não tem uma indústria nacional fraca, quer proteger a indústria nacional, ou por qualquer outro motivo, ele não quer aquele produto, ele aumenta os impostos, tá? Para gerar uma concorrência. Tá. Enfim. Eu tenho uma pergunta aqui da Eliana, que é se os impostos variam por estado ou é um parâmetro nacional? Não, na verdade, os impostos de importação, conforme eu falei, o imposto de importação e o IPI, eles variam de acordo com a classificação fiscal da mercadoria, aquele ANCM que a gente falou. O PIS e o COFINS é igual, né, tanto no mercado doméstico quanto no mercado nacional, é igual para todos os produtos. E aí, na importação, você paga também o ICMS. E o ICMS, sim, é um imposto estadual, e aí depende da onde ele está importando. Mas lembre-se, depende de onde ele está importando e da onde ele vai, efetivamente, ele está, né? Aonde é o consumo da mercadoria. O ICMS, cara, dá 3 lives só para a gente falar de ICMS, né? Nossa, é difícil, aliás, né? eu mesmo não sou a pessoa mais indicada para falar. Para falar de ICMS. ICMS é um mundo. Mas, respondendo à pergunta dela, o único imposto que varia é o ICMS, tá? E ele é alto, tá? A gente tem que ficar bem atento. Sim. No Rio de Janeiro está 19%, né? 19%. Acho que na Bahia 21%, era 21%, uma coisa assim. É bem alto. Tá. Legal. Então, a gente falou de encontrar o nosso parceiro comercial, entender se ele é verdadeiro e honesto e bom para transações. Se ele tem o produto, de fato, né? Se o produto tem qualidade. E aí a gente chegou na operação que envolve... Ainda não, desculpa. Não. Não, porque a gente ainda na fase de negociação, Karina, lembra que a gente precisa, assim, tem um critério de preço. Sim, como que é o nome? LC. Não. Não, mas que a gente tem que entender a classificação fiscal. E mais uma coisa. Não Vamos sei. ver se a minha aula está funcionando. Ai, meu Deus, esqueci então. Os incoterms, lembra? Sim, nossa, o mais importante. Exato, é um dos mais importantes. Porque, lembra, quando a gente está negociando com o fornecedor e a gente pergunta o preço, a gente precisa entender o que está embutido naquele preço no que diz respeito à entrega da mercadoria. Sim. Né? Então, se eu estou comprando uma máquina na Alemanha e o cara me fala que são 300 euros a máquina, você precisa entender se ele vai levar até o porto de Hamburgo, né? Então, ele fala para você, 300 euros, FOB Hamburgo. Opa, já entendi. Né? 300 euros, a mercadoria vai estar embalada, prontinha, dentro do navio, eu só vou ter que pagar o frete internacional, os custos aqui, né, aí no Brasil, né? E enfim, o transporte, o despacho aduaneiro e o transporte até a minha fábrica. Então, você entende que a responsabilidade e o custo do transporte, quando ele fala FOB Hamburgo, tudo isso que está embutido no preço é a responsabilidade do fornecedor de entregar a carga dentro do navio no porto de Hamburgo. Entendeu? Então, é importante que você entenda lá o que é ex-works, FOB, CIF, FCA, né, CFR, enfim, são 12, então, né? A gente já falou sobre isso. Já. E é importantíssimo que ele faça, que o importador faça os cálculos para ele saber o real valor da mercadoria. O valor real da mercadoria não são 300 euros. Né? Ele vai ter que pagar os custos logísticos, os impostos, tá? E os impostos, lembrando que os impostos no Brasil, eles
eles são devidos sobre o valor CIF da mercadoria, que é custo, seguro e frete. Tá? Então, ele paga os impostos, todos aqueles que eu falei, ele paga sobre o seguro e o frete da mercadoria também. Tá? Então, enfim, tudo isso ele precisa identificar o despachante aduaneiro, tá? E o operador logístico que vai ajudá-lo nesse desenho. Tá? É um grupo de trabalho, né? Aí, poxa, Loyer, mas eu não conheço um despachante aduaneiro. Bem, enfim, fala comigo. Eu acho que o despachante aduaneiro, ele está, claro, a relação de confiança é fundamental, mas ele está muito mais ligado ao tipo de produto que você está importando ou a natureza da tua importação. Isso também é muito importante. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, despachantes aduaneiros especializados em importação para comercialização. Então, imagina uma empresa como, sei lá, Casa e Vídeo, por exemplo, né? Importa todo aquele tipo de produtos chineses, né? E comercializa no varejo. Então, é claro que o despachante aduaneiro ali, ele está muito especializado nesse segmento, entendeu? Que já é diferente, por exemplo, de um despachante aduaneiro para uma planta petroquímica, por exemplo, que está muito mais acostumado com partes e peças de equipamentos, né, e está utilizando como a natureza daquela operação, daquela importação, é para industrialização ou para beneficiamento de ativos, enfim. Tá? Então, dependendo da natureza ou do produto, existem despachantes especializados. Tá? Aviação, por exemplo, né, você vai comprar um avião, uma aeronave, tem despachantes especializados nessa área, né, que é bem complexo. Quer dizer, na verdade, cada um tem a sua particularidade, por isso que é importante identificar o despachante correto, e nós, da Importantex, podemos ajudar as empresas a encontrar esse profissional para você. Ótimo, perfeito. O despachante, ele é a pessoa que faz toda essa burocracia e análise de documentos e tudo isso, né? O despachante, eu não gosto muito dessa palavra burocracia, né, Karina? Documentação. Documentação, exato. Tá. Porque, na verdade, é importante, né? É um trabalho fundamental, porque, lembre-se, a figura do despachante, ele é o representante dos importadores perante a alfândega, a Receita Federal. Imagina se todos os importadores, cada um com a sua linguagem, com a sua necessidade, fossem falar com a Receita Federal. Imagina, a gente precisaria, né, enfim, não funcionaria. Então, o despachante é o teu canal é o teu ponto focal no momento de falar com a Receita. Então, ele começa desde o processo do teu radar. Lembra que a gente falou do radar? A empresa precisa de um registro no sistema que controla os agentes, né, que atuam no comércio exterior brasileiro. E esse sistema se chama radar, e a empresa precisa identificar um despachante que vai registrar a empresa no radar, e aí, nesse momento, você já dá uma procuração a ele para que ele seja o teu interveniente, ele que seja o teu ponto focal na Receita. Eu tenho uma dúvida pessoal. Se esse despachante, ele é como os despachantes que a gente conhece, ele tem que ser homologado, enfim, é um concurso que ele presta, ele tem que ter uma licença para ser despachante? Sim, é uma profissão regulamentada, né? Ele faz prova, então tem sim. Presta tipo um concurso. Exato, é uma profissão, né, registrada e controlada, de fato, né? Eles passam por provas de certificação. Não me lembro agora se é anual, bianual, enfim. Mas existe sim um controle e é importante, né? Você ter um profissional qualificado e ter certeza de que ele tem essas qualificações. Tá? Muito legal. E aí, e que é diferente do operador logístico, né, Karina? A gente falou. Que é a minha próxima pergunta. Exato. O operador, assim, essas duas coisas, porque você vai precisar dos dois, tá? Elas podem estar integradas, mas é importante que o importador entenda que são
duas coisas diferentes, né? O despachante aduaneiro vai cuidar da tua documentação e do despacho aduaneiro da entrada da mercadoria no Brasil. Ele passar pela Receita Federal, vai pagar os impostos, vai controlar toda a necessidade de uma eventual certificação, como a gente falou, mas ele não vai fazer, o despachante aduaneiro, ele não vai fazer a logística do teu produto, né? Ele não vai contratar o cara que vai lá pegar a carga, botar dentro do navio, botar dentro do avião, né, chegar, levar para o terminal aduaneiro. Então, ele até pode prestar esse serviço em conjunto, como eu te falei. Existem operadores logísticos que têm despachante e te prestam serviço porta a porta. E tem despachantes que indicam operadores logísticos competentes e que prestam esse serviço em conjunto, parceiros, enfim. Mas, para o importador, é importante que ele pode ter duas empresas completamente independentes. Tá. Apesar dos dois, idealmente os dois terem que ser envolvidos no processo desde o início, até para eles apoiarem tudo, o papel do operador logístico é, de fato, quando a mercadoria é embarcada, né? Exato. O operador logístico ele vai cuidar da tua carga. E aí, lembra que você me fez uma pergunta sobre qual Incoterm? Essa pergunta eu também adoro. Eu ia fazer agora. Eu ia perguntar o seguinte, o papel do operador logístico é a partir do momento que a gente tem a carga, e ele pode começar atuando desde o país de origem, dependendo do Incoterm que a gente decidir, escolher, optar, ou for viável, ou a partir da chegada no Brasil, né? É isso. Então, muita gente tem dúvida nesse ponto, porque, na verdade, Karina, quem escolhe o Incoterm é quem está comprando. Eu posso exigir, né, ou negociar com o meu exportador de que eu quero que ele me entregue a mercadoria aqui no porto do Rio de Janeiro. Claro que vai depender dele, se ele quiser também, se ele vai fazer isso, mas é possível, tá? Então, o que normalmente eu recomendo que os importadores façam? Peçam 2 cotações. Fala, cara, me dá uma cotação sem custo nenhum, só com o valor da mercadoria, que a gente poderia chamar de ex-works, ou seja, a mercadoria na porta da tua fábrica lá na Alemanha, tá? E aí eu vou para um operador logístico meu e peço para ele cotar, para ele trazer essa carga para mim. Então eu vou ter o preço da mercadoria mais o transporte, tá? E aí eu comparo peço de novo para o meu exportador, para quem está me vendendo, fala assim, cara, me dá agora uma cotação, você me entregando aqui no aeroporto do Rio de Janeiro. Entendeu? Porque aí você tem condições de comparar. E aí você fala assim, pô, Lóia, mas o que é melhor? Bem, depende. É a história de casar ou comprar uma bicicleta. Né? Você quer ter mais liberdade? Compra a bicicleta. Quer dividir a sua responsabilidade com alguém? Casa. Entendeu? Então, se você quer ter mais domínio sobre a entrega dessa mercadoria que está vindo da Alemanha, se você quer ter o domínio, de fato, né, de saber onde a carga está, com exatidão, o que aconteceu, qual o valor do frete, quem está fazendo o desembaraço, se você quer ter todo esse domínio e controlar, porque aquela entrega é muito importante para você, eu sugiro que você contrate, então, o teu operador logístico para que você tenha o domínio do que está acontecendo no processo. Porque, por mais que, se você não tiver domínio e deixar isso na mão do teu vendedor, né, do teu exportador, pode ser que essa tua venda, né, que essa tua compra, que a venda dele, não seja tão importante. Né? E aí ele pode ter uma outra venda muito maior, onde ele vai colocar mais esforços, e você, na hora que precisar da carga, aonde está, porque muitas coisas podem acontecer no caminho, Karine, o importador precisa de informação. Então, ele pode não saber onde está aquela carga, perguntar para o comprador, ou para o vendedor não dá as respostas que ele precisa, né? E você não tem o domínio da carga, porque você achou que, não, o fornecedor faz tudo para mim. Entendeu? Sim, porque essa mercadoria dificilmente, dependendo do país, ela vem direto, né? Ela vai ser desembarcada e embarcada diversas vezes, né? Sim, são várias. Sabe
lei de Murphy, eu acredito que a lei de Murphy ela foi inventada no comércio exterior, tá, Karina? Porque o que acontece? Quando você tem uma importação, uma exportação, são várias etapas, são várias pessoas atuando no processo, né? A carga, ela vai passando de mão em mão, né, em várias etapas do processo. Então, e é justamente a lei de Murphy, porque a pequena probabilidade em cada uma dessas etapas de dar problema, ela é pequena. Só que a soma delas todas é gigante. Então, Sim. assim, prepare-se, porque vai dar problema, entendeu? Em alguma etapa do processo vai dar problema, e aí você vai precisar atuar. Então, é importante que você tenha bons parceiros, que você identifique qual é o risco que você quer tomar, né, e o controle que você quer ter sobre aquele processo. De novo, nós da Importantex, né, eu posso dizer aí, tem uma larga experiência no assunto, a gente pode indicar para você quais são os incoterms mais indicados, né? Às vezes, não, mas eu já importo, poxa, há 20 anos eu importo assim. Tá bom, mas qual o preço que você está pagando? Né? E quando dá um problema, o que você faz? Você espera ou você age? Então, a gente pode ajudar os importadores nesse sentido. Tá? Maravilha, maravilha. Acho que é a minha última pergunta. Se você tiver mais alguma coisa para falar, que a gente esqueceu, você me diga. Mas eu queria falar sobre as condições de pagamento nesse processo que envolve tanta gente, né? Olha, então, tem vários pontos ainda para a gente falar, né, Karina? A gente pode falar, como você falou agora, do câmbio, do pagamento, né? Que a gente chama de câmbio, porque você vai ter que comprar moeda estrangeira para pagar o cara lá fora. A gente poderia falar também de seguro, dar uma live só para falar de seguro de carga internacional, né? A gente pode falar também de benefícios fiscais, tá? Os impostos são muito altos, sim, mas existem alguns benefícios, e benefício não é sonegação, né? Benefício está dentro da lei, mas as empresas podem usufruir de alguns benefícios para reduzir ou para, né, minimizar o impacto dos impostos nas importações. Então, é importante... Então vamos falar de um benefício fiscal que interessa para a gente de evento, que é a admissão temporária, que a gente não falou, né? Vamos sim. Só antes, deixa eu responder a tua pergunta do pagamento. O que acontece? As empresas, muitas vezes, né, falam assim, poxa, eu vou comprar daquele chinês. Já verifiquei o site dele, o chinês é confiável, vou comprar do chinês. Aí o chinês, ele te manda a cotação, sei lá, $2.000, ok. Tá bom, o chinês pode embarcar a mercadoria. Aí ele fala, tá bom, pode me pagar. Aí você fala, pô, mas eu vou pagar o cara, e se ele não embarcar, né? E o chinês está pensando assim, pô, o brasileiro não vai me pagar, né? Vou botar a mercadoria no avião e ele vai sumir. Então, como é que se resolve isso, tá? Existe, no comércio internacional, a gente chama de carta de crédito, tá? Então, eu procuro, e isso nada tem a ver com as condições de pagamento, tá? Condições de pagamento é o parcelamento, eu posso pagar, né, assim que a carga embarcar, ou 30 dias depois que a carga embarcar, ou depois que a carga chegar, 30 dias depois que a carga chegar. Então, essa é a condição de pagamento. Mas o meio de pagamento pode ser uma carta de crédito. O que significa isso? Eu sou o importador, então eu contacto um banco aqui meu, né, o banco no Brasil, e falo, olha, estou comprando daquele cara lá nos Estados Unidos, ou no China, enfim, e eu preciso dar para ele a garantia de que eu vou pagar ele para que ele possa embarcar a mercadoria com segurança. Então, você faz essa carta de crédito, né, você produz, o teu banco produz, dependendo do teu relacionamento com o banco, ele pode exigir que você deixe esse dinheiro reservado, né, e aí você vai negociar a taxa de juros, porque o banco também vai te cobrar alguma coisa, né, e ele vai entrar em contato com o banco dele lá fora para garantir para o exportador de que existe um lastro para essa negociação, para essa transação, entendeu? E aí o exportador, de acordo com o que você combinou nas condições de pagamento, ele vai liberar o dinheiro para o exportador à medida que ele for cumprindo com essas etapas, entendeu? Então, é uma forma de garantir o comércio internacional. Isso existe há anos, né? Mas as pessoas também têm muita dúvida quanto a isso. Se quiserem aprender mais, entre em contato com a gente.
Perfeito. A gente tem 10 minutos para falar sobre admissão temporária. Tá. Você quer falar sobre admissão temporária? Vamos lá. Admissão temporária, Karina, é um regime, tá, especial da Receita Federal que permite que você não pague os impostos ou que você deixe os impostos suspensos, você não vai pagar por um determinado período, para quando aquela mercadoria entra temporariamente no Brasil. Tá? Então, imagina que você tem um show para fazer. Né? O show da, sei lá, fala um show, um popstar aí mais recente. Beyoncé. Beleza, Beyoncé. A Beyoncé resolve ir para o Brasil e vai levar toda aquela parafernália de equipamentos musicais. Tá? Então, não faz sentido a Receita Federal cobrar os impostos, todos aqueles impostos que a gente falou, para aqueles equipamentos, que vão vir com um objetivo específico de um evento, né, por um determinado tempo. Então, dependendo do propósito dessa importação em admissão temporária, tem vários tipos, tá? A gente tem para shows, toda a Olimpíada a gente fez, toda não, mas muitos equipamentos, materiais que vieram para a Olimpíada vieram em admissão temporária, né? Então, você fica com os impostos em suspensão, tá? Você presta uma garantia à Receita Federal, desembaraça aquela mercadoria de que aquilo vai voltar, porque ele precisa voltar em um determinado tempo. Então, a Receita concede um período para que você utilize o material e ele tem que ser utilizado com aquele propósito específico. Isso é muito importante, tá? Então, existem casos aí, né, até de apreensão de mercadoria, porque o cara importa para um show e vai prestar serviço depois, né, ganhar dinheiro com aquele produto. Então, com aquele equipamento. Então, tem que ter cuidado quanto à finalidade, né? Não pode haver descaminhos aí. Mas é, de fato, um benefício bem interessante. E ele pode ser com utilização econômica ou não. Então, vamos supor que eu tenho uma construtora, preciso montar uma torre gigante, e aqui no Brasil não tem um guindaste com essa altura, com essa potência. Então, eu preciso alugar, né? Vou pagar pelo tempo que esse guindaste vai ficar aí no Brasil, então, eu estou utilizando, tem uma utilidade econômica esse guindaste. Tá? Então, neste caso, a Receita permite, obviamente, você não vai pagar os impostos inteiro do guindaste, né, que é uma fortuna, mas você vai pagar um imposto proporcional, tá? Ao tempo que aquele guindaste vai ficar operando no Brasil. Tá? Então, isso também é possível. Pessoal de eventos, de feiras, né, quem não conhece, quiser conhecer mais sobre esse processo, pode entrar em contato com a gente. Eu trabalhei alguns anos com isso. Bem, os Jogos Olímpicos, já falei, né? Até os cavalos olímpicos, né, vieram todos em admissão temporária. Não tem os barcos todos, né? Você estava, né, Karina, na Marina da Glória? Sim, todos aqueles barcos, equipamentos todos, né? A Federação, por exemplo, Francesa de Vela, ela levou os barcos para competir e depois queria os barcos de novo, até porque ela tem uma outra competição, né? Então... E aí, se porventura isso vier a ser doado, aí vão incidir os impostos, né? Não, olha só, é complexo isso, tá? Não é uma verdade. Essa foi um benefício dado exclusivamente aos Jogos Olímpicos, e mesmo assim, para produtos usados, o Brasil ele tem sérias restrições para importação de produto usado. Tá? Então, foi um problema que a gente enfrentou nos Jogos. Quer dizer, se o barco chega usado, ele não poderia, na verdade, ser importado definitivamente, seja para qualquer finalidade. Tá? Então, quer dizer, tem uma legislação bem densa aí sobre o assunto. Eu até prefiro não comentar, porque eu não estou atualizado sobre esse assunto, mas o que é importante? A admissão temporária tem o nome já diz, né? Ela tem a finalidade temporal. Você vai utilizar por um determinado período e precisa reexportar. Se
porventura, você traz um produto novo para uma exposição, por exemplo, uma feira, você traz um equipamento, aquela mesma máquina lá que a gente simulou trazer da Alemanha, você traz para uma feira, traz temporariamente, não paga os impostos. A máquina entrou nova no Brasil, está lá exposta, né? Aí chega um comprador e fala, poxa, eu quero a máquina. O cara, ok, ele não vai abrir mão da máquina? Beleza, então ele vai fazer um processo de importação definitiva, vai pagar todos os impostos, e a pessoa que levou essa máquina para demonstração na feira, ela vai ter que se apresentar na Receita e dar toda essa declaração de que a máquina foi vendida, que os impostos foram pagos por terceiro, e ele precisa dar baixa nessa admissão temporária que ele inicialmente fez, sem que tenha havido uma reexportação da carga, entendeu? Então tem que ficar bem atento com isso. Pessoal de feira, isso aí é pergunta recorrente. Me procure que a gente fala sobre isso. Tá, quem comentou aqui também foi a Juliana Nunes, que falou que as canoas e os remos lá da Lagoa, na Lagoa esse processo. Exato. Mesmo processo. Bem, a gente tem 5 minutos para fazer as considerações finais. Primeiro, eu queria te agradecer pela paciência, por ter explicado tanto, aprendi muito, foi muito legal, sei que tem muito para aprender ainda. E queria que você fizesse as considerações finais, contasse um pouco da Importantex e os canais onde as pessoas podem te encontrar e tirar mais dúvidas. Sim. Então, eu que agradeço. Eu adoro falar sobre o assunto, né? Você vê que eu me empolgo. Não, e você explica muito bem, ótimo. Jura? Que legal. Sério, muito bom. Então, a Importantex, ela tem essa missão, né? De ajudar as empresas brasileiras tanto a virem aqui para o mercado americano. Eu falo mercado americano porque eu estou aqui, tenho estudado bastante o mercado americano, então acho que há ótimas oportunidades para empresas brasileiras aqui, tá? Mas eu também posso ajudar empresas brasileiras nesse processo, né, de melhoria do procedimento de importação que ele já faz, ou se ele quer buscar um novo fornecedor no exterior, se ele quer buscar uma máquina, um equipamento específico, e ele acha que o representante aí no Brasil está muito caro, enfim, a gente pode conversar sobre isso, tá? A gente faz o procurement aqui fora, né? E ajuda ele em todo o processo de importação, indicando operadores logísticos, indicando até o processo, o que ele precisa guardar. Isso é bem legal, né, Karina? O comércio exterior, ele te dá algumas obrigações importantes perante a Receita, que você pode ser fiscalizado. Então, é importante que a empresa tenha a guarda correta dos documentos, né, de todo o processo de importação que ele fez, mesmo que tenha sido 1 ou 50, ele precisa ter uma organização e uma busca correta, né, uma rastreabilidade daquelas informações, porque se ele for questionado pela Receita, ele precisa apresentar os documentos corretos. Então, esse trabalho também a gente faz, já tivemos clientes nessa esfera. Enfim, eu estou à disposição, as pessoas quiserem, né? Obviamente, eu não sei tudo, pô, quem dera. Sabe né, muito. Eu estou há 25 anos em comércio exterior, eu trabalho com isso, mas a gente sempre se depara novas questões, sabe, a legislação muda também, então eu estou aberto aí para a gente discutir, comentar ou até mesmo esclarecer dúvidas. Eu conheço muita gente da área, obviamente, alguns especialistas, então, enfim, estou disponível aí para interagir mais. Então, combinado. Com certeza muita gente vai procurar, porque foi muito esclarecedor. Legal. E boa sorte aí nos Estados Unidos. A gente espera que em breve as coisas se regulamentem, se regularizem. Pois é. Para a gente poder visitar e você... Os brasileiros ainda estão impedidos de entrar aqui? Como é que tá? Tá fechada ainda a fronteira, né? Sim. Vamos entender. Mas tudo bem, vai passar. Maior, né? É isso. E vai passar, né? Vai passar. Obrigada, Loyer. Valeu. Um beijo, se cuida. Beijo, Karina. Valeu. E até a próxima. Valeu, tamo junto. Obrigado. Tchau. Tchau.